E os fantasmas, hein? Onde é que ficam os fantasmas? Pensa um pouco. No imaginário popular, no cinema, nos romances, nas peças, nas lendas, os fantasmas estão preferencialmente onde? Nas bibliotecas, não é verdade? Pois é, as bibliotecas são fascinantes. E nesse programa aqui, nós temos falado bastante sobre o amor pelos livros, né? Outro dia falamos do homem que amava muitos livros, que era um ladrão de livros raros. Falamos dos livros que devoraram meu pai. Lembra dessa história? Então, hoje também vamos falar de livros, mas vamos falar de bibliotecas. Porque, afinal, este é o seu programa Só Livros, da sua FM TV. E o livro que eu tenho para você hoje é do Jacques Bonnet, Fantasmas na Biblioteca, a arte de viver entre livros. O Jacques Bonnet é francês, ele nasceu em 23 de julho de 1949. E ele é bibliófilo. Se bem que ele não se considera muito assim, não, mas é o que ele é, porque ele é um especialista em bibliotecas, em livros. Ele também é editor, é tradutor e também é autor. Ele tem 10 livros principais publicados, além de outros trabalhos acadêmicos e em parceria, né? E ele é, junto com Humberto Eco, Alberto Mangel e o brasileiro, o empresário José Midlin, considerado um desses 4 maiores bibliófilos do mundo, né? Então, você vê, o Zé Midlin, inclusive, é citado aqui nesse livro dele. Ele conta uma história sobre o Zé Midlin, que entraram ladrões, sequestradores na casa do Zé Midlin, que tinha aquela biblioteca maravilhosa, colossal, e para sequestrar a mulher dele. E aí negociaram com ele, falaram: olha, você sai, vai buscar dinheiro para nós. E se você não voltar com dinheiro, não vai acontecer nada para sua mulher, não. Mas nós vamos pôr fogo na sua biblioteca. Imagina se o Zé Mitre não voltou com dinheiro, né? Pois é. Então, são histórias de bibliotecas, de colecionadores de livros e casos pitorescos, né? Narrados aqui nesse Fantasmas na Biblioteca, do Jacques Bonnet. Esse livro foi traduzido em 10 línguas e correu todo o mundo. Ele é originalmente de 2009. No Brasil, a primeira edição saiu em 2013. É essa aqui, da editora Civilização Brasileira. Tem a orelha daquele escritor brasileiro maravilhoso, o Dionísio da Silva. Lembra dele também? Que escreveu Lótio e Zweig, né? Contestando o suicídio do escritor austríaco e da sua mulher, que aconteceu em Petrópolis, aqui, né? Em 23 de fevereiro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. E o Dionísio diz que foram os nazistas mancomunados com a ditadura do Getúlio, né? Mas ninguém sabe ao certo. Bom, e aqui tem muitos e muitos casos muito interessantes sobre livros e bibliotecas. Eu até separei algumas coisas aqui para contar para você, mas não vou dar spoiler, não.
Ele cita até o episódio daquela famosa série The Twilight Zone, que aqui no Brasil chamava Além da Imaginação, né, que é o sujeito que é louco por livros, aí trabalha num banco e ele não tem tempo para ler, porque ele vai ler em casa, a mulher reclama, ele vai ler no trabalho, não pode. Aí um dia ele está trancado no cofre do banco, tem uma explosão atômica, o mundo acaba, e quando ele sai, ele vê que o mundo acabou, mas a biblioteca ficou inteira. E ele fica todo feliz que ele vai poder passar o resto da vida lendo. Aí ele cai, está andando, tropeça, cai e quebra os óculos. É irônico, né? Pois é, gente. Então, são essas historinhas assim, super legais, irônicas, bacanas, que ele conta aqui. Ele conta, inclusive, a história de um sujeito. A gente ri, mas é trágico, né? Que morreu esmagado pela própria biblioteca. Ele estava dormindo e em frente à cama dele tinha uma baita estante com uma biblioteca e por alguma razão a estante caiu em cima dele e ele morreu esmagado pelos livros, o que é uma maneira, para amantes de livros como eu, absolutamente maravilhosa de morrer, né? Você sabe que quase aconteceu comigo, porque numa das minhas mudanças, eu mudei várias vezes de apartamento, várias não, 2, 3 vezes de apartamento aqui, dentro desse prédio do edifício Paulicéia, onde eu moro há 41 anos. E numa das minhas mudanças, no ano de 2010, um marceneiro maluco que trabalhava aqui cismou de colocar as minhas estantes. Essas aqui, eu tenho várias estantes iguais a essa. E ele cismou de colocar as minhas estantes todas numa parede, penduradas, acima do chão, elevadas assim. E eu falei, puxa, mas isso é perigoso. Não, não é não, pode deixar, a gente põe cada parafuso desse tamanho na parede e tal. E tá bom. Confiei nele e comecei depois a colocar os meus livros lá. E eu estava colocando os livros e pensando, mas é muito peso esse monte de livro. Livro é uma coisa muito pesada, né? E aí, de repente, tocou o telefone, era a Bandeirantes me chamando para uma reunião, a TV Bandeirantes, eu trabalhava lá nessa época, no programa do Otávio Mesquita, e, e era a minha diretora, a Andréa, me chamando para uma reunião, eu fui trocar de roupa. Eu estava no quarto, eu ouvi. As estantes desceram. Seria ótimo se elas tivessem só descido e parado no chão, mas não, tinha o rodapé da parede. Então, elas bateram no rodapé e viraram. Eu não estava lá, por sorte. Senão teria morrido que nem esse cara. E são essas histórias de livros. Também é legal porque ele fala sobre como organizar sua biblioteca. Quer dizer, como será? Por ordem alfabética? Mas e quando tem 2 autores o livro? Por ordem alfabética do título ou do autor? Ou por país? Ou por gênero? Ou por preferência? Cada um tem um jeito, né? Os bibliotecários têm a sua forma, seu jeito formal de organizar uma biblioteca, mas nós, particulares, organizamos cada um de um jeito. Eu, por exemplo, organizo por gênero e preferência, minha preferência. Então, tem lá ficção científica, poesia, policiais, romance policial, romance histórico e tal. E eu acho sempre todos os meus livros, exceto aqueles que eu emprestei e que voaram, né?
Também tem uma conversa sobre isso aqui no Jacques Bonnet. É uma leitura deliciosa para quem ama os livros como você e eu, imperdível. Se você ainda não leu, leia. Fantasmas na Biblioteca, de Jacques Bonnet. Essa é a minha dica de livros para você hoje, aqui no seu programa Só Livros. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano. Estou sempre aqui com você, na sua FMTV e na sua colorida janela da Paulista, te dando aquela dica de livro que eu li, gostei e que fez diferença na minha vida. Então, com Fantasmas na Biblioteca e Jacques Bonnet, até a próxima, gente. Até a próxima.